Há algum tempo, há alguns séculos, apareceram em livros antigos, dicionários, textos religiosos, obras jurídicas e edições humanistas, símbolos que parecem vindos de outro idioma. O A, o I e O, Q, à primeira vista, parecem letras misteriosas, como se o espanhol tivesse tido um alfabeto secreto que depois desapareceu. Acompanhe-nos nesta viagem para explorar essas grafias que circularam pelas tipografias, latinismos e textos cultos do nosso idioma durante séculos. Para entender a origem dessas grafias, precisamos viajar ao latim, aos copistas medievais, à imprensa renascentista e a uma pergunta fundamental: eram realmente letras novas ou apenas uma forma elegante de escrever duas vogais juntas? A história começa muito antes do espanhol. No latim clássico existiam combinações vocálicas como A, e O, I, que não eram letras independentes, mas sim ditongos escritos com duas vogais. Em palavras como Kaiser, Aetas, Poena, Foedos ou Caelum, essas sequências representavam sons vocálicos herdados da tradição latina e, em alguns casos, de empréstimos gregos. Com o passar do tempo, especialmente na escrita manuscrita e medieval, os escribas começaram a unir visualmente essas duas letras, criando formas compactas. Esta grafia para A.I e esta para O.I, ou seja, não nasceram como letras do espanhol, mas como ligaduras tipográficas, uma união gráfica de duas letras em um único sinal. Mas por que eram unidas? Por vários motivos. Nos manuscritos, unir letras podia economizar espaço e acelerar a escrita. Na imprensa, as ligaduras também funcionavam como recursos tipográficos. Dois caracteres eram fundidos em um único tipo de metal, para que a página parecesse mais elegante e próxima da tradição manuscrita. Mas aqui vem uma diferença fundamental. Em algumas línguas, essas formas passaram a ter valor próprio. No inglês antigo, por exemplo, A.I passou a funcionar como uma letra chamada ASH ou ASC, usada para representar um som vocálico parecido com um A aberto. Em textos como Beowulf, uma das obras mais importantes da literatura anglo-saxônica, aparecem palavras com A.E. Nesse contexto, A.I não era apenas uma decoração. Servia para representar um som real do inglês antigo. A Poetry Foundation conserva versões do poema onde se observam essas grafias. E guias universitários de pronúncia do inglês antigo explicam que A.U.E, chamada de ash, era pronunciada de forma próxima ao A de Apple. A O.E, por sua vez, também teve vida própria em algumas tradições. Em contextos do inglês antigo, ela foi relacionada ao nome Etel. No francês moderno, o ponto E continua aparecendo em palavras como cœur, œuvre. Buff. Oi. Ali não é uma letra independente colocada separadamente no alfabeto, mas ainda mantém um uso ortográfico vivo e reconhecível. Em francês, geralmente recebe nomes como oi ou ócoli. Então, se essas grafias tinham tanto prestígio no latim, inglês e francês, por que o espanhol não as adotou? A resposta está na própria evolução fonética do castelhano. O espanhol não precisa criar uma letra especial para AE e OE, porque essas combinações não funcionavam como ditongos próprios da língua. Antônio de Nebrija, em sua Gramática Castelhana de 1492, foi muito claro ao estudar os grupos vocálicos do castelhano. Para ele, ai e oe não eram sons compactos que exigissem uma letra nova, mas sim encontros de vogais que se pronunciavam separadamente ou que pertenciam a palavras cultas e estrangeiras. Isso explica por que o espanhol não transformou a E e o E em letras próprias. Na nossa língua,
Palavras como poeta, héroe, ruedeiro, aéreo, saeta ou caer não precisavam de uma ligadura. Podiam ser escritas perfeitamente com vogais separadas. Mesmo quando o castelhano herdou palavras latinas que antigamente tinham ae ou oe, muitas já tinham mudado foneticamente. Por exemplo, o latim poena acabou relacionado com o espanhol pena, caelum com cielo, poedos, etc., com formas cultas como federal ou federação, já sem necessidade de conservar a ligadura. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para te lembrar quando houver um novo vídeo. E então, surgiu o verdadeiro momento em que o espanhol tentou copiar essas grafias, não como uma reforma oficial do alfabeto, mas como uma imitação humanista e tipográfica de prestígio latino. Durante o Renascimento e os séculos seguintes, muitos impressores, gramáticos, juristas, religiosos e eruditos espanhóis escreviam ou citavam palavras latinas dentro de textos castelhanos. Nesses casos, podiam aparecer formas como Caesar, Aeneas, Poena, Poedus, Caelum ou Aedipus. Não porque o espanhol precisasse delas, mas porque o latim continuava sendo a língua da autoridade acadêmica, jurídica, científica e eclesiástica. Um exemplo muito interessante está no Dicionário de Autoridades da Real Academia Espanhola, publicado entre 1726 e 1739. Em algumas entradas, quando a Academia oferece equivalentes em latim, aparecem formas como subpoena ou septuple poena, ou seja, a ligadura OE podia aparecer em textos acadêmicos, mas dentro de expressões latinas, não como parte comum do vocabulário castelhano. O mesmo acontecia com nomes clássicos. Na edição literária europeia, a Enéas aparece como forma latinizada de Enéas, o herói da Eneida de Virgílio. Algo semelhante acontecia com Quesar, usado para Júlio César, ou com Aedipus, forma culta relacionada com Édipo. A imprensa teve muito a ver com essa ilusão de que o espanhol poderia ter tido essas letras. Os livros antigos nem sempre separavam claramente o que era norma ortográfica, adorno tipográfico, latinismo ou tradição editorial. Uma página podia estar escrita em castelhano, mas conter títulos em latim, citações bíblicas, nomes mitológicos, versos clássicos ou fórmulas jurídicas. A Real Academia Espanhola publicou sua primeira ortografia acadêmica em 1741, a Ortografia Espanhola, dentro de um processo de normalização que buscava ordenar a escrita do idioma. Esse tipo de obra marca uma diferença clara entre a tradição culta herdada e a ortografia própria do espanhol. Com o tempo, a academia foi simplificando e regularizando a escrita, e as ligaduras latinas ficaram fora do sistema comum. A ortografia moderna de 2010, por exemplo, descreve os grafemas do espanhol e dedica seções específicas a estrangeirismos e latinismos, mas a E e OE não aparecem como letras espanholas. E como eram pronunciadas? Depende da língua e da época. No latim clássico, a E e o E eram ditongos, ou seja, combinações vocálicas pronunciadas em uma única sílaba. Mas no latim tardio e medieval, elas tendiam a se simplificar, muitas vezes para um som parecido com o I. Ai e Oé foram para o espanhol mais uma tentação visual do que uma necessidade fonética. A N triunfou porque representava um som vivo do castelhano. A L e a X tiveram reconhecimento histórico porque representavam sons próprios. Não resolviam nenhum problema urgente da nossa língua. Eram elegantes, antigas, prestigiadas, até misteriosas, mas não indispensáveis. E talvez isso seja o mais interessante. Essas grafias estiveram próximas do espanhol, apareceram em suas margens eruditas, passaram por suas tipografias e ficaram presas em dicionários, citações em latim e nomes clássicos. Em outras palavras, foram visitantes ilustres, mas não membros da família.
E você acha que o espanhol teria sido mais interessante se tivesse mantido letras como A, I, O, E? Você gostaria que elas voltassem como letras próprias do nosso idioma? Ou prefere que continuem sendo relíquias elegantes nos livros antigos? Deixe sua opinião na caixa de comentários. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Também te convido a ativar o sininho para te lembrar quando houver um novo vídeo. Até breve!